E aí, Indesistível, quer descobrir o incrível registro da jornada de Israel no deserto? Pois é. O capítulo 33 de Números revela cada passo que eles deram, do Egito até a entrada da Terra Prometida. Vamos explorar juntos? Então, só vem, viu? Eu aproveito para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Então vamos lá, vamos ler. Bora começar com a nova Bíblia Viva aqui, para a gente começar a nossa leitura. Então vamos lá, Números 33. Este é o caminho que o povo de Israel percorreu debaixo das ordens de Moisés e Arão desde que saiu do Egito. Moisés escreveu as etapas das jornadas de acordo com os pontos de partida, conforme os ordenou do Senhor. Conforme as ordens do Senhor. O povo partiu de Ramassés no dia 15 do primeiro mês, ou seja, um dia depois da Páscoa. Saíram marchando triunfantes diante dos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam cada um o filho mais velho que o Senhor havia ferido. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Lembra dos primogênitos que morreram? Pois é. Depois de os israelitas partirem de Ramassés, acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e foram para Etã, que fica à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto do monte Migdol. Saíram de Hairote e atravessaram o Mar Vermelho e andaram durante 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. Lembra as águas de Mara? Pois é. E saíram de Mara e acamparam em Efim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Então saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote Hatava. Saíram de Quibrote Hatava e acamparam em Azerote. Saíram de Hazerote e acamparam em Ritmá. Cada nome, né? Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon Pérez. Saíram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Queelata. Saíram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Saíram de Harada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Hor-Gidgad. Saíram de Hor-Gidgad e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira de Edom. Lembra que lá que aconteceu aquela... tá aqui. Então o sacerdote Arão subiu o Monte Hor, de acordo com a ordem do Senhor, e morreu naquele lugar. No primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Gente, uma vida, 40 anos. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Então o rei cananeu Arade, que morava ao sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles saíram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote.
Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Saíram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante do monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão. Do outro lado de Jericó, nas campinas de Moabe, do lado do rio Jordão, acamparam desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o rio Jordão para a terra de Canaã, expulsem os habitantes da terra e destruam suas imagens esculpidas e todos os ídolos de metal fundido e derrubem todos os seus altares. Tomem posse da terra e habitem nela, pois dei esta terra para que tomem posse dela. Repartam a terra por sorteio entre os grupos de família. Aos grupos de famílias maiores, vocês darão uma herança maior. Aos grupos de família menores, uma herança menor. Cada grupo de famílias receberá a terra sorteada. Vocês herdarão segundo as tribos dos seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os habitantes da terra, eles serão como espinhos nos seus olhos e pontas de ferro na cintura de vocês. Eles vão hostilizar vocês na terra em que vocês vão habitar. Então farei a vocês o que havia pensado em fazer com eles. Uau! Bom, nós vimos nessa leitura que Moisés escreveu uma lista detalhada dos locais por onde os israelitas passaram, desde a saída do Egito até as fronteiras de Canaã. Gente, ele anotou sistematicamente cada ponto de acampamento, né? E devia estar relembrando os eventos importantes, né? Como um registro histórico e espiritual da jornada que eles fizeram durante 40 anos. Meu Deus! E isso nos faz assim lembrar da nossa própria trajetória e tudo o que a gente passou até chegar aqui, hoje. Alguns podem dizer, Cris, mas hoje a gente está vivendo na graça, né? Mas eu te digo, com as palavras do Rabino Marcelo, um judeu messiânico, que diz o seguinte: sim, nós vivemos na graça, mas a Torá, que é o livro da lei, que o Espírito Santo de Deus inspirou Moisés para escrever esses 5 livros, porque Deus queria que chegasse até nós nos tempos atuais, como está aqui em nossas mãos, serve para restaurar as áreas da nossa alma, que estão carentes de transformação, de restauração, trazendo qualidade de vida. Principalmente hoje, que a gente assim vive numa guerra espiritual que muitos nem percebem, porque só alimentam seus olhos físicos e esquecem dos olhos espirituais. E nem percebem que nós também estamos assim caminhando pelo deserto e passando por ataques de inimigos, de muitos falsos profetas, vivendo em um mundo que jaz no inimigo. Mas nós não estamos sós, graças ao Senhor. Estamos com o mesmo Deus que estava guiando o povo israelita pelo deserto. E é Ele quem vai nos levar de volta para casa e nos sustentar da mesma maneira como sustentou os israelitas. E aí a gente viu que o capítulo terminou com instruções, né, de Deus sobre a terra prometida, sobre a posse e a necessidade de remover aqueles habitantes que estavam ali para evitar que os israelitas caíssem na idolatria novamente. E Deus também estava falando conosco, está falando conosco hoje, para que a gente possa voltar para casa. Porque nós precisamos viver eternamente ao lado dele.
E a gente precisa guerrear hoje contra o inimigo para que ele não retire a nossa bênção. A gente deve destruir também todo tipo de idolatria, sejam eles ídolos, imagens, filhos, esculturas, figuras, dinheiro, o patrimônio que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. E a gente deve tomar posse da promessa dele, tomar posse, literalmente, fazer um download, sabe? Do propósito que ele planejou para cada um de nós e nos presenteou. Você está entendendo? É muito profundo isso. Não dá para ler a Bíblia superficialmente. É preciso ir lá na raiz. Então vamos pensar assim, que lições a gente pode tirar desse capítulo e como a gente pode aplicar isso na nossa vida atualmente, né? Primeiro, a memória e a gratidão, que foi o que a gente viu aqui, né? Quando a gente lembra das jornadas passadas, a gente ajuda a valorizar as conquistas e a gente aprende com os erros. Segundo, como sempre, obviamente, a obediência e a fé, porque eles dois juntos, né, sempre fazem parte dos ensinamentos do Senhor para a nossa vida. E aqui a gente viu assim a ordem de expulsar os habitantes cananeus. Isso destaca a importância de permanecer fiel a Deus, para a gente não se desviar dos planos dele para nossas vidas. Então só obedeça e creia. Vamos lá, terceiro. Nós vimos assim a preparação e a estratégia que Deus criou, passou para Moisés, e Moisés, como um líder de excelência, fez tudo acontecer. Inclusive, esses registros sistemáticos dos acampamentos que nos ensina sobre organização, sobre planejamento e sobre assim, a reflexão que a gente tem que fazer sobre o nosso caminhar, né? Sobre a nossa vida. Agora vamos refletir sobre esse capítulo para a gente poder retirar insights e anotar no nosso caderninho. Não sei como é que tá o teu, o meu já tá bem grosso, hein? Então, como é que você acha que pode usar a sua jornada pessoal passada para você poder crescer na fé hoje? O que mais? Que distrações você precisa remover da sua vida para poder se aproximar mais de Deus? Sem desculpa, né? Tá? Quais são as áreas da sua vida que você precisa se reorganizar, fazer a roda rodar para alcançar os seus objetivos espirituais? Será que você tem objetivos espirituais dentro do seu caderno, né? E agora vamos para a nossa oração, para a gente conversar com Deus Pai Todo-Poderoso, Glorioso, Majestoso. Senhor, nós não cansamos de te agradecer e bendizer o teu nome. Obrigada por sua misericórdia. Nós estamos felizes porque faltam apenas 3 capítulos para a gente terminar com um livro de Números e entrar em Deuteronômio, que vai ser o 5º e último do Pentateuco, né? E nós vimos aqui, Pai, o teu cuidado com o povo, que o Senhor escolheu para ser seu. Quantos detalhes em todas as suas instruções, quanta paciência, quanto zelo, meu Deus. Sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos para a gente. O nosso tempo é limitado, contado por horas. Mas assim, sua infinita bondade, o Senhor nos presenteia a cada manhã com 1440 minutos diários, ou 24 horas diárias, que o Senhor deposita no banco da nossa vida, para cada um de nós gastar como quiser, de acordo com o nosso livre-arbítrio que o Senhor também nos presenteou. Olha que incrível isso. Mas o pior de tudo é que muitos de nós desperdiçamos esse tempo precioso
sabe, um tempo que não volta mais, fazendo o que não é digno aos teus olhos, Pai. Nós não obedecemos ao Senhor e tampouco agradecemos por cada minuto de vida. Eu fico imaginando assim, um teu povo que durante 40 anos peregrinou pelo deserto, comendo e vivendo debaixo da sua graça. Olha a graça desde aquela época. As roupas, os sapatos que não se gastaram, a comida e a água que nunca acabaram. Meu Deus! E que alimentaram várias e várias pessoas diariamente. Obrigada, Pai, por cada milésimo de segundo que o Senhor nos deixou através deste livro registrado para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a gente descobrir a nossa verdadeira identidade e o propósito que o Senhor sonhou e determinou para cada um de nós. Obrigada, Pai. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Então vamos em frente. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Curta e compartilhe. Lembra de compartilhar com uma pessoa que você ama, tá? Fui. Tchau. Amanhã tem mais. Te espero.